terceira é muito conhecida, muito usada, já existem novas maneiras, né? O Excel inclusive já criou uma função nova para este caso que eu vou falar agora. Então eu também vou escrever aqui concatenar, que quer dizer juntar. Então, de maneira mais popular dizendo, é juntar. Então eu vou copiar o formato aqui, depois eu entro mais nesse detalhe com vocês, só para deixar padrão aqui. Da mesma maneira eu venho na primeira célula, né, do concatenar, e o concatenar basicamente a gente consegue fazer de duas maneiras. Primeira maneira, né, uma das maneiras que tem, é utilizando o sinal do e comercial para a gente juntar duas palavras. O que é o e comercial? Então vamos como exemplo. Então, como eu falei, toda fórmula ou função começa com sinal de igual. Eu preciso fazer referência a uma célula. Então, o que eu vou querer juntar como exemplo do meu concatenar? Vou querer juntar a informação da coluna A com a informação da coluna B, mas como eu sempre tenho que fazer referência a uma célula, então eu vou na minha função, na minha célula A2, vou utilizar o e comercial como um caractere, né, coringa para fazer esse trabalho de juntar, né, duas ou três ou mais, né, células. Então o e comercial é esse ezinho aqui, e vou fazer referência à minha segunda célula, que é a célula que eu quero juntar, e clico em Enter. Então vocês vão observar que ele vai colocar aqui Maria da Silva, ok? Propositalmente vocês vão ver que dentro dessa maneira de concatenar, como a célula ela não tem espaço, ela simplesmente junta uma informação na outra. Simplesmente junta. Então, caso eu queira inserir um espaço entre uma palavra e outra, eu preciso utilizar esse recurso do e comercial para juntar uma palavra a outra. Eu não tenho como fazer isso dessa maneira utilizando este e comercial. Então, o que eu precisaria fazer? Então, sempre que eu juntar uma célula com a outra, eu preciso colocar o e comercial. Neste caso, para a gente fazer o ajuste, o que eu precisaria fazer? Precisaria vir dentro do primeiro e comercial, e o espaço dentro do Excel, o espaço ele é caracterizado pela aspa dupla com espaço no meio. Então eu vou colocar a aspa dupla, vou colocar um espaço, vou repetir a aspa dupla e vou colocar um e comercial novamente. Ou seja, eu estou juntando a célula A2 com o e comercial que vai juntar uma coisa na outra, com o espaço que é caracterizado por duas aspas duplas com espaço no meio, mais o e comercial, porque eu preciso juntar ele de um lado e preciso juntar ele do outro, mais a célula B2. Quando eu clico em Enter, aí sim ele coloca um espaço entre Maria e entre o nome e o sobrenome. E assim como eu fiz no caso anterior, eu dou 2 cliques rápidos aqui e automaticamente ele preenche com espaço.